Senhoras e senhores, tudo bem? Do Brasil todo, muito obrigado, você curtindo e você compartilhando. Eu falo Brasil, mas eu vou estender para o mundo todo, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, você que já está curtindo e você que já está também compartilhando e dá o seu joinha aí, por favor. Vamos falar do julgamento de Bolsonaro? Olha, 3, 4, 9, 10 e 12. Veja bem, essa dúvida que está no ar, né? O Moraes pediu 4 horas para só o voto dele. Então, 3 e 4 já foi embora, né? 3 e 4. PGR, advogados já falaram. Não falam mais nesse processo, né? Que existe faces. Terça-feira vai ser toda do Moraes. Toda. Para ele votar ali. Terça, nós teremos só se um voto vai durar uma sessão inteira. Quarta e sexta, então. Será 4 votos? Você acha que vai dar tempo? E o Fux? Tem condições de pedir vista? Eu estou aqui me recordando que ontem o ministro disse o seguinte: ele fez até referência ao seu colega Fux. Ele falou assim: o Fux acompanhou os interrogatórios do pessoal do 8 de janeiro. Por que o Moraes disse isso? Você sabe? Hã? O Moraes, naquele momento, ele quis mandar um recado claro para o seu colega. Veja bem, o que é vista no processo? Vista é quando o juiz, o magistrado, ele tem dúvidas. Ele não conhece o processo todo. Então, a vista de 90 dias é para ele conhecer com mais exatidão aquele processo. Quando Moraes diz assim, o Fux acompanhou os julgamentos, ele quis dizer o seguinte: Fux, nas entrelinhas, Fux, você acompanhou. Você sabe, você não tem que dizer que você não conhece. Você entendeu a maldade do ministro nisso aí, de falar isso? Você acompanhou, você não pode pedir vista. Porque o medo do Moraes é a vista, né? Que aí prolonga para mais tempo, né? Inclusive, a gente tem até um vídeo aqui que está falando exatamente o que eu estou dizendo. Ó. Doutor, será que os ministros conseguem fazer absolutamente tudo isso para 8 réus até a sexta-feira? Os ministros, eles têm muita prática nisso e têm assessoria. Apesar de ser algo complexo, assim, para quem está observando fora do mundo jurídico, é uma operação difícil de explicar, mas o pessoal conhece bem essa matéria. E isso aí, eles conseguem, talvez eu acho que na semana que vem não, porque na semana que vem vai ter o voto do ministro Alexandre de Moraes, que eu acredito que vá ir durante a terça-feira toda, né? Uhum. Aí, na quarta-feira pela manhã, nós temos o voto subsequente, que começa com o ministro Flávio Dino. Isso. Eu não acredito. E aí depois nós vamos lá, aí na quarta. Aí vem Fux, que poderá fazer um voto com alguma divergência, que é o que se diz, né? Que ele é um juiz, um ministro mais permeável a alguns argumentos da defesa. Então, mas que ele não deve pedir vista, né, doutor? Porque ele acompanhou de perto o processo, né? A vista, na maioria das vezes, é pedida quando o magistrado entende que não conseguiu acompanhar, que faltou tempo, né? E justamente ele pede vista para conseguir ter mais tempo para ver a ação, né? Para ver o processo, as provas. E Luiz Fux, eu lembro, inclusive, que participou dos interrogatórios, de todos eles, dos 8. Esteve ali, fez perguntas, então tem um entendimento já de que pedido de vista Luiz Fux não deve fazer, mas que deve abrir divergências em relação também não às condenações, que ele deve concordar com as condenações, mas que deve aparecer ali a divergência mais no sentido das penas, né? Isso é o que está se cogitando, né? O que se fala, né? É o que se diz por aí, dizendo que o ministro não pede vista porque, olha, pedir vista é um direito de qualquer um dos ministros. Eles podem pedir vista. A questão é, vai pedir vista e qual
a questão prática. Então, o que se diz é que o ministro Luiz Fux não teria necessidade de pedir vista, porque ele acompanhou todo o andamento do processo, inclusive em loco, em alguns momentos, o que não é comum. Agora, ele que vai decidir isso, sabe? Quem é o senhor dessa decisão é a dele. Então, ele pode entender que mesmo ele estando... Ou pode acontecer, por exemplo, uma discussão muito, muito quente ali no momento dos debates entre os ministros e alguém achar que... Agora, o que se comenta, o que se diz, é que esse processo ele está maduro para ser julgado já. As pessoas já conhecem muito bem esse processo. Embora o advogado de defesa do presidente Jair Bolsonaro, ontem, num esforço retórico e louvável, e ele disse que não conhecia todo o processo, porque ele queria criticar justamente o número da prova, o número de elementos de prova que tinham sido colocados ali dentro do processo, de maneira a prejudicar o entendimento da defesa, o que, olha, é verdade, assim, sob o ponto de vista, eu sou advogado de defesa, é muito complexo, a gente não tem todo o aparato que o Ministério Público tem e nem o tempo que o Ministério Público teve para juntar todas essas provas. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto do pedido de vista, como esse processo é um processo muito conhecido, e as questões são conhecidas, que não faria sentido o pedido de vista. Mas isso quem vai decidir é quem está ali na hora. O ministro Luiz Fux tem todo o direito de pedir vista se ele quiser, com o dever de entregar em 90 dias o seu voto. Embora é do conhecimento o processo, o juiz é que decide. O colega advogado aí está certinho, né? É o juiz que decide. Aí o Fux pede vista. 90. Se tivesse um outro ministro também, pedia vista mais 90. E aí? Deu para entender? E justamente, eu estava olhando aqui, é o terceiro voto. Ele está no meio, ele é o fiel da balança. Né? Porque Moraes e Dino vão votar. Se votar para condenar, vai chegar nele. Na maioria, vai formar nele, no Fux. Se ele pedir também a condenação de Bolsonaro, pronto. No terceiro voto, Bolsonaro já estaria condenado nessa situação. Né? No terceiro voto. Porque nós temos 5 ministros. Alexandre, Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin. 5. Então, Moraes e Dino. Eu voto para condenar. Chegou no terceiro, pronto. O voto mais importante, a meu ver aí, é o voto do Fux. E ele já disse que ele vai divergir de Moraes. Ora, se ele vai divergir de Moraes e a gente juntar os pontos, o Moraes vai votar para condenar. Isso aí é certo. Porque se fosse o contrário, Moraes ia pedir absolvição e Fux para condenação. Não, ele falou, eu vou divergir. Né? Então ele já sabe que o Moraes vai pedir para condenar. Porém, ele disse o seguinte, eu vou divergir. Tá, de que forma? Nós temos a outra situação que aconteceu com a Carla Zambelli, na questão da arma, né? Quando Nunes Marques pediu vista, os ministros anteciparam o voto e condenaram ela. Né? Então ela só ganhou um fôlego de 90 dias, mas ela já estava condenada. Não foi? O Zanin antecipou o voto, eu não lembro o outro. Então, tem essa hipótese também. Por exemplo, o Moraes vota, pede condenação. Dino vota, pede condenação. O Fux pede vista. Parou 90 dias. Para o julgamento. Trava. Ali. Mas o julgamento dele próprio. Não dos outros. Aí eu te dou um exemplo. O outro a votar, a outra, perdão, é a senhora Carmen Lúcia. Então, veja bem. Nesse exemplo, Moraes vota, Dino vota. Fux pede vista. Os outros dois, a Carmen Lúcia e Zanin, qualquer um dos dois, que fala assim,
Ó, o meu colega Fux pediu vice, mas eu vou antecipar o meu voto. Ele pode fazer isso? Pode. Tanto a Carmen como o Zanin. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Zambelli, nessa hipótese. Nessa hipótese. O julgamento vai voltar lá para novembro, né? Vai voltar em novembro, tem que voltar, 90 dias. Não é isso? Nós estamos no mês 9, 10, 11. É isso aí, novembro. O processo volta, mas aí vai acontecer a mesma coisa. Volta, o Fux vai votar, mesmo ele pedindo para absolver, não vai adiantar nada, porque já deu maioria. Né? Eles podem antecipar, sim, os votos deles. Eu não acredito que eles vão antecipar. Para que antecipar? Né? Para quê? Mesmo porque as sanções virão também a cada um, segundo a gente sabe que pedir a condenação de Bolsonaro. Então tem muita coisa para acontecer. Por quê? Até o momento, até o presente momento, meus queridos, houve ali advogado falando, houve PGR falando, tá? Mas o grosso mesmo é terça. É terça-feira que começa o bicho pegar, né? É o voto. Moraes já entra ali com raiva, né? Ele pediu 4 horas, Moraes, só do voto dele. Os ministros querem fazer um voto bonito, né? Um voto que sabe que é um ex-presidente, o mundo todo está acompanhando. Então, eles querem fazer um voto bonito, acuados, mas um voto bonito, falando palavras difíceis, né? E ele fala, você não sabe se ele vai condenar, ou uma hora você acha que ele vai absolver, outra hora vai pedir para condenar. Então, é um voto extenso, mas no final dos votos, eles vão ter que falar assim: olha, Moraes pede, sei lá, 20 anos. Por exemplo, o Dino pode falar: eu acompanho integralmente Moraes. Pronto, né? Integralmente seria o quê? 20 anos. O Fux, olha, eu discordo do eminente relator, aconteceu com a Débora do Batão, né? O Fux fez isso, ele falou, eu discordo do eminente relator, mas eu vou pedir uma pena de 1 ano e 6 meses. Então, basta o quê? O Moraes vai lá e pede absolvição, condena um, condena outro. Os outros ministros podem falar, eu sigo o relator. Só isso ele diz no final. Que aí ele está compactuando com aquela pena. Se ele divergir, ele fala que divergiu e aí ele fala a pena que ele acha razoável. Pena que acha razoável. Tem muita coisa para acontecer. A anistia está avançando a passos largos. Essa anistia, eles querem que abrange também o Bolsonaro, né? Não somente o pessoal do 8 de janeiro, mas querem o Bolsonaro nessa anistia. Lembrando que a anistia só pode ser trabalhada mesmo em votação depois do dia 12, né? Depois do dia 12. Ela pode ser costurada agora, né? Uma minuta, como será, papapá, mas aí votação e plenária, essas coisas, só depois de uma possível condenação, né? E isso é a semana que vem. Sexta-feira da semana que vem, o bicho pega. Nós vamos saber, então, as penas ou absolvição. Depois a gente vai trabalhar na anistia, né? Para colocar em pauta. Porque me parece que já tem mais de 300 votos aí para poder aprovar a anistia, né? Não é possível que alguém vai ficar chateado com raiva de um político porque ele votou pela anistia. Senhoras doentes, pessoal, presos na Argentina, em outros lugares, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Não tem lógica isso. E, mesmo com a anistia, muitas pessoas que estão fora, elas talvez nem vão querer mais voltar para o Brasil enquanto o Moraes estiver no poder, né? Te dou um exemplo. O ódio que o Moraes tem do Alan dos Santos, que ali é ódio pessoal, né? Vocês sabem disso. Se der anistia, o Alan, né? Vamos aqui imaginar aqui que o Alan recebesse uma anistia ampla, geral e restrita. Você acha que o Alan teria coragem de vir para o Brasil? Com Moraes no poder? Só se ele for louco.
Porque deu anistia, mas nada impede do Moraes abrir um novo processo enquanto ele estiver aqui e mandar prender ele. Deu para entender? Então, anistia, o pessoal do Rio de Janeiro, sim, é muito bom, etc. E tal, mas algumas pessoas que o Moraes odeia, como o Oswaldo Eustáquio, o Alan, que a gente vê aí, né, que ele não abandona, ele sempre está ali. Né, crime, 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 um monte de crime, né, que ele imputa aí esse pessoal, né? Então, será que eles teriam coragem de vir para o Brasil e morar aqui, com ele no poder? Outro exemplo que eu te dou é o Eduardo, né, deputado. Ele pode voltar para o Brasil, com o Moraes no poder? Ele fala isso o tempo todo, eu não posso voltar para o Brasil, né? Se eu voltar, eu estou preso. O fiel da balança é o Moraes no poder. Se o Moraes sair do poder, aí sim, volta todo mundo e segue a sua vida. Curta, compartilha, se inscreve no canal.